Pessoal, então dando sequência na solução aí da nossa lista, né? Esse é o vídeo 4 e agora vamos discutir o exercício 10, tá? Que a situação está colocada aqui para a gente é a seguinte, né? A gente tem uma região circular lá no nosso laboratório, onde nós produzimos campo magnético uniforme, tá? Um campo que tem a mesma intensidade e mesma direção em todos os pontos, aqui no interior dessa região circular, né? E essa região circular ela tem raio R grande, tá legal? E aí é o seguinte, esse campo magnético ele é uniforme espacialmente, mas o módulo dele varia no tempo, de acordo com essa relação aqui. Ó. Meu dB dt é uma constante vezes t ao quadrado menos uma outra constante, tá? Então esse dB dt aqui, esse campo magnético está aumentando no tempo, né? Essa constante k aqui ela é positiva, então à medida que o tempo passa, o meu campo magnético está ficando mais intenso, ou seja, eu tenho uma variação de fluxo magnético no interior dessa região de raio R grande, tá legal? Então se eu tenho fluxo magnético variável, eu vou ter campo elétrico induzido devido à taxa de variação daquele fluxo magnético de acordo com a lei de Faraday-Lenz, né? Força eletromotriz induzida é igual a integral de E escalar dr, campo elétrico induzido, né? Isso é igual a menos dφ dt. Então a primeira coisa é o seguinte, né? Bom, e outra coisa, né? Além disso, esse aqui vai ser o primeiro passo para a gente resolver o problema. Eu vou fazer uma análise do comportamento do campo elétrico induzido no interior dessa região onde eu tenho fluxo magnético variável, tá? E aí, na sequência, é o seguinte, a pessoa vem aqui, ó, nessa região circular e coloca uma haste, né, uma barra, e aí, devido ao campo elétrico induzido nessa região, eu vou ter uma força eletromotriz, né, uma diferente potencial, na verdade, entre os extremos dessa barra. Tá? Então, se eu vier aqui com um voltímetro, colocar uma ponta do voltímetro aqui e outra ponta do voltímetro aqui, eu vou ter uma diferença de potencial entre as duas extremidades dessa haste. Está colocada aqui, né? A uma certa... Essa haste tem um comprimento L, tá? Está colocada aqui a uma certa altura, né? Uma certa distância em relação ao centro dessa região circular. Então, o que o exercício está pedindo para a gente é o seguinte, qual que é a diferença de potencial entre as extremidades dessa haste, tá? Então, assim, antes da gente fazer a contabilidade, vamos pensar o seguinte, por que surge uma diferença de potencial entre os extremos dessa barra? Porque devido ao fluxo magnético variável, eu vou ter campo elétrico induzido em toda essa região. Então, eu vou ter campo elétrico induzido também na localização dessa haste. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, em cada um desses pontos, na verdade, eu vou ter campo elétrico, certo? Então, se eu tenho campo elétrico, a integral do campo elétrico ao longo desse comprimento dessa haste, né, aquela integral de E escalar dl, vai me dar a diferença de potencial entre esses dois pontos, entre os extremos dessa haste. Né? A gente sabe, por definição, que a diferença de potencial entre... Vamos dar um nome para esse aqui, né? Digamos que esse aqui é o ponto A, esse é o ponto A da minha haste, e esse aqui é o ponto B. Então, eu sei que a diferença de potencial, VB menos VA, é igual a menos integral de E escalar dl, desde o ponto A até o ponto B. Né? Como eu tenho campo elétrico nessa região aqui da minha haste, então eu vou ter diferença de potencial entre as extremidades dessa barra. Aí eu quero saber quanto que vale essa DDP, tá ok? Então, a primeira coisa para a gente responder a pergunta, para a gente ser capaz de fazer o cálculo da integral de linha do campo elétrico ao longo da haste, né, e consequentemente isso vai me dar a DDP, eu preciso entender o comportamento do campo elétrico, induzido pelo fluxo magnético. Então, eu vou ter que aplicar primeiro a lei de Faraday-Lenz, achar o comportamento do campo elétrico em cada ponto do espaço, no interior dessa região de raio R grande, né? E aí sim fazer esse cálculo, fazer o cálculo da DDP na haste, tá? Entre os extremos da haste. Então vamos ver o seguinte, primeiro, vamos estudar o campo elétrico induzido por esse fluxo magnético variável, tá? A lei de Faraday-Lenz me diz o seguinte, que a integral do campo elétrico induzido, a integral de linha, né, do campo elétrico induzido
numa certa região, numa certa curva positivamente orientada C, é igual a menos d fluxo dt. Então vamos ver aqui o seguinte, primeira coisa, como que eu oriento positivamente a minha curva de integração? Como que eu oriento os meus vetores dl? Eu tenho como referência o meu fluxo magnético. Ó, regra da mão direita, né? Você pega o dedão e coloca no sentido do fluxo magnético. Então o fluxo magnético está entrando no quadro. As linhas de indução do campo estão entrando no quadro. Então, qual que vai ser o sentido de integração dos meus... Qual vai ser o sentido correto de integração da minha curva? Vai ser esse sentido aqui, ó. Fluxo magnético está entrando no quadro, então os meus dedos curvados da mão direita vão me dar a orientação dos vetores dl. Então você vê que aqui, ó, eu coloquei, aqui eu tenho que inverter, né? Eu tinha colocado o dl nesse sentido, mas na verdade o meu sentido correto de integração vai ser esse aqui, ó, né? Vai ser justamente os vetores no sentido horário, tá? Então os meus vetores dl, eles vão apontar dessa forma aqui, ó. Vão apontar tangente ao círculo dessa forma aqui, em cada ponto, né? Esse aqui são os meus dLs, aqui também, aqui é o dl e aqui também. Então, em cada ponto dessa minha, eu coloquei essa curva vermelha, né, de raio R, e vou usar essa curva, agora sim, né, positivamente orientada, e vou usar essa orientação positiva para fazer o cálculo do campo elétrico. As linhas de campo elétrico induzidas são linhas circulares, né? Por isso que eu estou tomando essa curva circular positivamente orientada de raio R, tá? Então vamos só melhorar um pouquinho aqui esse desenho. Então os meus vetores dl em cada ponto aqui, né, eles são tangentes a essa curva de integração e positivamente orientados dessa forma, tá? Então esse dl vai ficar assim, aqui, né? Então de novo, dedão no sentido do fluxo, os meus dLs apontam nesse sentido. Independente, eu não falei nada ainda da direção do campo elétrico, eu estou avaliando só o sentido positivo de integração da minha curva C, da minha curva fechada C. Beleza. Agora vamos achar o sentido dos vetores campo elétrico e calcular o módulo deles. Vamos ver aqui, gente. Esse campo magnético, ele está aumentando ou diminuindo no tempo? Ele está crescendo, né? O meu dB/dt está aumentando aqui, ó, né? À medida que o tempo passa, meu dB/dt está crescendo, né? Esse casinho aqui é positivo. Então, esse sujeito aqui, ó, ele é um número positivo. O positivo dele com o negativo aqui, ó, vai dar um número negativo. Significa o que, gente? Que essa integral aqui, ó, com os dLs orientados dessa forma, essa integral aqui, ó, ela deu o quê? Negativo. Então, será que os vetores campo elétrico, os vetores, né, que circulam, né, os vetores campo elétrico induzidos circulares, né, será que eles vão circular essa curva de integração a favor dos dLs ou contrariamente aos dLs? Tem que ser contrário, né, gente? Olha só, nesse ponto ali, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, o campo elétrico tem que apontar no sentido contrário do dl, para que eu tenha um produto escalar negativo, e se isso acontecer em todos os pontos, essa integral aqui vai ser negativa, como de fato tem que ser, né? Então, nesse outro ponto aqui, o campo elétrico induzido tem que apontar para lá. A mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa aqui. O campo elétrico é uma função de R, né, da coordenada R. Então, aqui ele tem que apontar para cá. Ou seja, em todos os pontos dessa minha curva circular de integração, o produto escalar tem que ser negativo. Então, isso faz com que essa integral seja negativa, né? Então, de fato, os dLs apontam no sentido horário, mas o campo elétrico aponta no sentido anti-horário. Beleza? Então, os campos elétricos têm essa orientação, né? Tangente ao círculo e orientados dessa forma. Tá? Então, agora vamos achar quanto que vale o módulo do campo elétrico. Né? Quanto que vale, qual que é o valor numérico deles. Tá? Então, continuando aqui, ó. Pela simetria do problema,
O campo elétrico tem a mesma intensidade em todos os pontos, ele só depende da coordenada radial. Então vamos ver aqui, ó, como é que vai ficar essa integral. Simplifica aqui. Integral de E escalar dl. Então vai ficar integral, na minha curva de integração C, E escalar dl vai ser módulo de E, módulo dos dLs, cosseno do ângulo entre o campo elétrico e os dl, em todos os pontos. Qual que é o ângulo entre os dois? Em todos os pontos, é 180. Cosseno de 180 é menos 1. Né? Então, essa integral aqui, ó, esse produto escalar, né, vai vir acompanhado de um sinal de menos em todos os pontos. Tá? O que mais? Seguindo aqui adiante. Então, seguindo aqui adiante, né? Esse é o lado esquerdo da lei de Faraday e o lado direito. Isso aqui tem que ser igual, a menos ddt do fluxo magnético, né? Menos ddt do fluxo magnético. O fluxo magnético avaliado nessa região de raio Rzinho. Né? Então, vai ficar menos ddt de fluxo magnético. Fluxo magnético vai ser o campo B vezes a área, πr2. Né? Por quê? Por que eu estou avaliando o fluxo dentro dessa região de raio Rzinho, ao invés do fluxo na região completa de raio R grande? Porque essa integral aqui, ó, ela não está sendo calculada sobre essa curva de raio Rzinho, então eu tenho que tomar o fluxo dentro dessa região de raio Rzinho, e não na região completa. Tá? Então aqui, ó, integral de menos E dl é menos ddt do fluxo. O fluxo como o campo magnético é uniforme, então o fluxo vai ser simplesmente o campo vezes a área da região que eu estou analisando. Né? Então é essa área aqui que me interessa nesse caso. Essa área aqui. Ó. É a área Rzinho. Tá legal? Esse campo elétrico tem o mesmo valor em todos os pontos, então tem o mesmo valor em todos os pontos dessa curva circular de raio R, então eu posso tirar ele da integral. Né? Então isso aqui é igual, simplifico aqui, o campo elétrico é de R vezes integral de dl. Integral de dl, gente, olha só, os meus dl's são esses elementos de comprimento. O que é a integral de dl? A integral de dl é o comprimento completo da minha curva de integração. Então, vai ser 2πrzinho. 2πrzinho. Né? Com um sinalzinho de menos, que veio do produto escalar. Né? Então, isso aqui tem um sinalzinho de menos aqui. Isso é igual, do lado direito lá, como é que fica? Menos, vai ter um menos aqui, que vem da lei de Faraday-Lenz, né? Menos o πr quadrado vai sair fora, então vai ficar menos πr2, πrzinho quadrado, vezes, a única coisa que varia no tempo ali é o campo magnético, vezes dB dt. Então aí esse sinalzinho de menos aqui vai cortar, né? Que vai ficar mais, aqui também vai ficar mais. Um desses R's aqui vai cortar, então esse R aqui corta com esse outro. Esse fator de π também, fator de π. Então a intensidade dos vetores campo elétrico, né, circulares aqui nesse caso, meu E de R, vai ser então Rzinho sobre 2 dB dt. Isso é igual a R sobre 2 vezes dB dt. Mas dB dt é esse número aqui, né? K vezes T ao quadrado menos K0. K vezes T ao quadrado menos o K0. Então, beleza. Já achei, né, a direção dos vetores campo elétrico e sei que a intensidade deles só varia com a distância até o centro dessa região onde eu tenho fluxo magnético variável. Tá? Então, uma vez que eu descobri a
o comportamento do campo elétrico induzido nessa região, eu vou conseguir agora fazer aquela integral de linha para achar a diferença de potencial entre a extremidade A e a extremidade B dessa barra. Tá legal? Então aqui, gente, é o seguinte, eu fiz uma construção que vai ajudar a gente a entender melhor. Olha só, você tem essa haste aqui horizontal, essa haste tem comprimento L, tá? Então você tem L sobre 2 aqui e L sobre 2 aqui, né? Então, você tem L sobre 2 aqui e L sobre 2 aqui. Essa haste está a uma certa distância em relação ao centro dessa região circular. E aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos analisar o comportamento vamos pegar um ponto em particular, né, em cima dessa haste aqui. Ó. Esse ponto aqui está a uma distância R do centro dessa região circular. Tá? Então, nessa região aqui, de acordo com a minha análise, há uma distância R qualquer, né, uma distância R qualquer do centro do círculo, eu vou ter uma linha de campo elétrico. Né? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, né, vamos pegar aproveitando aqui o desenho de cima, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Deixa eu apagar esse aqui para não ficar muito embolado. Vou apagar esse e esse aqui. Vamos pegar um ponto que está aqui assim, ó. Né? Vamos pegar esse ponto aqui. Eu sei que nesse ponto eu tenho um vetor campo elétrico tangente ao círculo e orientado no sentido anti-horário, né? Que foi o resultado que a gente viu no primeiro passo. Então eu tenho aqui um campo elétrico dessa forma. Né? Aqui eu tenho a minha curva de integração de raio R. Então, nesse ponto aqui, ó, eu tenho um vetor campo elétrico. Dessa forma. Um vetor campo elétrico. Né? Que é tangente a esse círculo, né? E, consequentemente, é perpendicular ao raio. E é justamente o que eu desenhei aqui. Né? Você tem o raio, esse raio Rzinho aqui, distância até o centro, e uma linha de um vetor campo elétrico perpendicular a esse raio Rzinho, essa distância Rzinho, tá? Aquele segmento, né, de tamanho Rzinho. Então, o que eu vou fazer, gente? Para calcular aquela integral de linha, fazer aquele menos integral de E escalar dl, eu vou pegar esse campo elétrico aqui, ó, e vou decompor em duas componentes. Uma componente paralelo à minha direção de integração, que vai ser justamente o comprimento da barra, e uma componente perpendicular, que não vai contribuir para o cálculo da DDP, entre os pontos A e B. A componente do campo que vai contribuir para essa DDP são as componentes paralelas. Né? Quando eu fizer aquele menos integral de E escalar dl, ó, menos integral de E escalar dl, né? A componente do campo que é perpendicular aos meus vetores dl, que vão ser o meu caminho de integração aqui, a componente perpendicular não me interessa. Mas a componente paralela, sim. É ela que vai contribuir para a integral de linha. Né? Então, ali naquele caso, o que eu vou fazer? Olha só. A gente tem o segmento Rzinho, está aqui. Ele faz um ângulo θ com a vertical. E eu tenho esse campo elétrico aqui, ó, né? Que é uma função da distância R, igual eu calculei aqui em cima. Beleza? Então, vamos pegar esse campo elétrico aqui, ó, e decompor em duas componentes. Uma componente horizontal, que eu chamei de EX, e uma componente vertical. A componente vertical não vai me interessar nesse caso, só a componente horizontal, para fazer a integral de linha ao longo do comprimento da barra. Tá? Então, vamos ver. Vamos decompor esse campo elétrico ali. Ó. Eu preciso saber quanto que vale, por exemplo, esse ângulo aqui. Ó. Esse ângulozinho. Porque aí, esse cara cosseno desse ângulo vai me dar o EX. Né? Quanto será que vale esse ângulo aqui, gente? Olha só. Você tem, vamos passear pela figura aqui. Né? Você tem esse ângulo θ. Esse ângulo aqui vale 90. Vamos fazer essa construção aqui na figura. Né? Então, você tem essa hipotenusa R aqui, esse cateto aqui e esse cateto. Né? Estou olhando, então, para esse triângulo retângulo aqui. Ó. Se esse ângulo vale θ e esse aqui vale 90, esse camaradinho aqui, ó, tem que valer 90 graus menos θ. Se esse θ aqui vale 40, esse ângulo aqui tem que valer quanto? 50. Né? Então, digamos, se o θ é 40 graus, esse ângulozinho aqui, ó, tem que ser 50. Só que esse ângulozinho aqui, ó, esse sujeito, somado com o de baixo, que é o que eu quero descobrir, tem que ser quanto? Não tem que ser 90?
Porque o campo elétrico é perpendicular a esse segmento R. Então, olha só, esse camaradinho aqui, se esse aqui vale 50, esse aqui vale... Eu tinha falado do 50, né? Esse aqui vale 50 e esse aqui vale 40. Então, quanto que tem que valer esse aqui? Ó? Tem que valer 50, porque é os 40 daqui, mais os 50 aqui tem que ser 90. Então, para todo ângulo que eu colocar aqui, ó, esse aqui de baixo vai ser igual a ele. Tá? Esse ângulo aqui ó, vale θ. Tá? Vamos fazer outro exemplo. Se esse aqui vale 60, para completar 90 está faltando quanto? 30. Se esse aqui vale 30, esse aqui de baixo tem que valer quanto? 60, para completar os 90. Né? O R, esse segmento, é perpendicular ao campo elétrico. Tá? Então, beleza. Eu tenho que fazer esse cara cosseno de θ para achar o meu EX, a componente horizontal do campo elétrico induzido, né, ao longo dessa barra. Tá? Então, o meu EX vai ser simplesmente o meu campo é na posição R vezes o cosseno de θ graus. Né? Então, isso aqui é o meu EX, meu EX vai ser o campo total, é esse sujeito aqui, ó, R sobre 2 vezes esse negócio. Então, vai ser R sobre 2 vezes Kt ao quadrado menos K0. Tá? Vezes o cosseno de θ. Tá faltando, eu tenho que achar agora uma expressão para o cosseno desse ângulo θ. Então, de novo, vou ter que dar uma sacada na geometria aqui da figura. Né? Olha só, gente. Esse ângulo θ aqui ó, é o ângulo entre o raio, esse segmento R e a vertical, certo? Ó, você tem aqui essa vertical e o segmento R. Você tem aqui a vertical e esse segmento Rzinho. Então, esse ângulo aqui vale θ. Dá uma sacada nesse triângulo retângulo aqui, ó. Nesse cara aqui, ó. Né? O triângulo retângulo formado por esse segmento aqui, R e essa alturinha H. O que é o cosseno de θ, gente? Não é o H sobre R? Então, cosseno de θ, que é o que eu preciso ali, ó, é o H sobre R. Então, vai ser esse cosseno de θ é H sobre R. Né? E esse H é a distância da barra até o centro dessa região circular. Se eu olhar aqui esse desenho, por isso que eu fiz ele aqui à parte, né, para não ficar muito embolado. Esse H é a distância da barra, onde eu estou calculando a DDP, né, até o centro da minha região circular. Olha só, essa é a distância do centro até essa borda, é o raio da região circular. Então, esse Rzão ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado mais o Hzinho ao quadrado. Então, ó, Hzinho ao quadrado, esse pedaço, mais esse comprimento aqui, ó, mas esse comprimento é a metade do comprimento da barra. Então, esse pedaço aqui, ó, ao quadrado, é L ao quadrado sobre 4. Então, esse segmento aqui, Hzinho ao quadrado, mais esse segmento, que é L sobre 2 ao quadrado, então L ao quadrado sobre 4, isso tem que ser igual a essa hipotenusa R, que é o raio da região circular. Vai ser R2, né? Então, o meu Hzinho, que eu vou inserir ele aqui, ó, o meu Hzinho é, né, passa esse cara para cá subtraindo, então o meu Hzinho é raiz de R2 menos L2 sobre 4. Né? Então, eu vou pegar isso aqui, ó, e substituir no lugar do Hzinho, tá? Para eu expressar o meu campo elétrico, a componente X do campo elétrico, em termos de grandezas que eu conheço do exercício. Né? Então, o meu EX, vai ser... esse R aqui vai cortar. Ó. Esse cara aqui, ó, esse R, vai cortar com esse. Né? Então, vai ficar K vezes T ao quadrado menos K0 sobre 2, que já estava lá, vezes o H, né? Só que esse H é raiz de R2. Vamos somar essas duas frações aqui, vamos juntar esse termo aqui, gente, fazer o seguinte, isso aqui vai dar, fazer o mínimo múltiplo comum ali, né?
Então vai ficar 4, que vai ficar 4R2 menos L2. Menos L2, né? Então, o campo na direção x, meu é x, ele é kt ao quadrado menos k0 sobre... Aí aqui embaixo vai ficar 2, aqui embaixo a raiz de 4 é 2, multiplicado por 2 aqui vai ficar 4, né? Vezes a raiz de 4R quadrado menos Lzinho ao quadrado. Deixa isso aqui guardado. Então, repara, pessoal, o seguinte, né? O campo elétrico, a componente x do campo elétrico, só depende do tempo também, né? Porque tudo aqui é constante, né? O raio, o comprimento da barra, tem o 4 aqui, tem as constantes. Então, o meu campo E de x depende apenas do tempo, né? Então, agora fica fácil. Eu vou integrar essa componente do campo elétrico ao longo de todo o comprimento da barra, né? Eu vou aplicar a definição de DDP entre dois pontos para achar o que eu quero, né? Para achar justamente essa DDP, né? Então, o terceiro passo aqui é o cálculo da DDP, né? Terceiro passo. Vai ser o seguinte, né? Eu sei que VD menos VA é igual a menos integral de E escalar dl. Menos integral de E dl desde o ponto A até o ponto B, né? Isso é a mesma coisa que menos integral de... Olha só, gente. E escalar dl, como o campo elétrico ele tem uma componente perpendicular e uma componente paralela ao dl, o que é o meu dl, né? Primeiro, o meu dl é o meu caminho de integração. O meu dl, agora, né, o meu dl que eu estou usando para calcular a integral de linha e achar a DDP, o meu dl é esse aqui. O meu caminho de integração é aquele ali, né? Então, eu vi que o campo elétrico tem uma componente perpendicular ao dl, que não vai contribuir para a integral, e uma componente paralela, que é justamente o meu x, né? Então, E escalar dl é simplesmente o meu x vezes dl, né? Avaliado de A até B. Avaliado de A até B, né? Olha só, gente, o meu campo, ele só depende do tempo. Então, eu posso tirar esse cara da integral, porque aqui, ó, eu estou integrando o campo elétrico na direção da barra. Eu não estou integrando no tempo. Eu estou integrando ao longo do comprimento da barra. Então, né, eu estou fixando o meu tempo, né? Eu tirei uma foto desse problema, desse experimento, né? Então, fixei o meu tempo e vou fazer essa integral apenas na coordenada, apenas no comprimento da barra, né? Então, o tempo não está variando aqui nessa integral. Por isso que eu posso tirar o campo elétrico da integral. Ele não é constante porque ele varia no tempo. Mas como essa integral não envolve o tempo, então eu posso tirar esse cara da integral, né? Então, vai ficar menos EX vezes integral de dl. O que é integral de dl, gente? Integral de dl é o comprimento da barra, que é o meu L, né? Então, vai ficar menos EX vezes o meu L, né? Então, aí, a DDP, né, o VD menos VA, olha, vai ser simplesmente menos L vezes esse troço, né? Então, vai ficar, né, vai ficar menos aqui, então vai ficar menos kt ao quadrado menos k0, kt ao quadrado menos k0 sobre 4, né, menos kt ao quadrado menos k0 sobre 4, vezes aquela raiz de 4R2 menos
o comprimento menos L2, né? Menos o comprimento, L2, vezes o L, que é o comprimento da barra, né? Então, isso tudo aqui, ó, vezes L. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, isso aqui, vezes L, vezes a raiz. Raiz de 4R2 menos L2. Então, deu esse sinalzinho de menos, por quê, gente? Porque o que está dizendo? Que o potencial elétrico no ponto B é menor do que o potencial elétrico no ponto A. Se eu estou interessado só no módulo dessa diferença de potencial, então vai ser simplesmente K² menos K0 vezes L sobre 4 vezes a raiz, né? Mas esse sinal aqui menos está me indicando que o potencial no ponto B é menor do que o potencial elétrico no ponto A. E isso faz sentido, né? Porque a componente X do campo elétrico, o campo elétrico ele aponta sempre no sentido do maior potencial para o menor potencial, isso a gente já sabe, né? Então, a componente X do campo elétrico está apontando para lá. Então, aqui, à esquerda é o maior potencial e à direita é o menor potencial. Por isso que o VB menos o VA deu um valor negativo, né? Então, isso aqui, casando aí com a resposta do exercício, né? Vamos só dar uma conferida no enunciado. O que ele está dizendo aí? Vou pegar ele aqui. Exatamente, né? Aqui vai ficar em módulo, a diferença de potencial é 1 dividido por 4 é 0,25, né? Então, 0,25, K² menos K0, vezes a raiz de 4R2 menos L2, e tudo isso multiplicado por L. Okay? Então a ideia toda foi essa, gente. Resumindo aqui toda essa contabilidade. Primeiro, usamos a lei de Faraday-Lenz para determinar o sentido e a intensidade do campo elétrico em todos os pontos, né? A gente sabe que o campo elétrico é circular e orientado no sentido anti-horário, nesse caso, tem essa intensidade aqui, e usamos a componente horizontal do campo elétrico para fazer a integral de linha. E a integral de linha do campo elétrico está relacionada com a diferença de potencial entre dois pontos aqui dessa barra horizontal, né? E deu essa expressão aqui. Tá legal? Então, beleza, gente. Aí eu vou deixar os outros exercícios, né, para vocês tentarem fazer, e a gente discute as dúvidas, então, que ainda restarem, a gente discute na nossa live semanal, né? E aí sim a gente finaliza o curso com a terceira prova, né? Envolvendo aí toda essa parte de magnetismo e eletromagnetismo até a parte desde o inicinho lá, né, de magnetismo até as equações de Maxwell, tá? Então aí a gente se fala na nossa live para discussão de dúvidas, ok?